Menina de 12 anos pede esmola a um milionário, mas quando se aproxima do carro, ele faz algo inesperado, um sequestro chocante. O sol nascia timidamente no horizonte de Indaiatuba, São Paulo, tingindo os prédios e as ruas de tons dourados. A cidade, conhecida por seu desenvolvimento e qualidade de vida, escondia realidades que não apareciam em propagandas turísticas. Entre avenidas movimentadas e bairros de alto padrão, havia também vielas esquecidas, marcadas pela luta diária de quem vivia com muito pouco. Em uma dessas ruas, em um barraco de madeira improvisado, morava Maria Clara, uma menina de apenas 12 anos, cuja infância havia sido roubada pela pobreza. Maria Clara acordava todos os dias antes mesmo do sol despontar. O colchão fino onde dormia ao lado da mãe e de seu irmão caçula mal abafava o frio das madrugadas. O telhado, feito de telhas reaproveitadas, tinha goteiras que, nas noites de chuva, transformavam um pequeno espaço em um verdadeiro caos. Mas ela já estava acostumada com aquilo. Desde que se entendia por gente, a vida era uma batalha constante. Naquela manhã, ao abrir os olhos, o primeiro som que ouviu foi o choro de Joãozinho, seu irmão de 2 anos. Ele estava com fome, e a mãe, Dona Lourdes, tentava acalmá-lo enquanto preparava um pouco de café. Porém, naquele dia, não havia pão, nem bolachas. O armário, que já era pequeno, estava completamente vazio. Vai ter que ser só café, minha filha, disse Dona Lourdes, com um olhar cansado. Eu sei, mãe. Hoje vou pedir mais na avenida. Quem sabe consigo trazer alguma coisa. Maria Clara sabia que a mãe fazia o que podia. Dona Lourdes trabalhava como faxineira em um prédio no centro da cidade, mas o salário não era suficiente para sustentar os 3. Com o aluguel atrasado e a conta de luz acumulando dívidas, a menina sentia a responsabilidade de ajudar, mesmo sendo tão jovem. Após tomar o café puro e vestir a roupa surrada, Maria Clara amarrou o cabelo em um rabo de cavalo e saiu de casa. O dia prometia ser quente, como era comum naquela época do ano. Ela caminhou pelas ruas de seu bairro, passando por casas simples e comércios pequenos, até chegar à avenida principal, onde os carros importados e pessoas apressadas contrastavam brutalmente com sua realidade. Na esquina de um semáforo, Maria Clara escolheu seu ponto. Sabia que ali havia um fluxo constante de veículos, e com sorte, encontraria alguém disposto a ajudá-la. Ao seu lado, outros meninos e meninas em situações parecidas já estavam espalhados, cada um buscando chamar a atenção dos motoristas. Alguns ofereciam pequenos serviços, como limpar vidros, outros apenas estendiam as mãos, como ela. Tia, pode me ajudar com uma moeda? Perguntou Maria Clara para uma mulher em um carro preto. A motorista olhou rapidamente para a menina, mas desviou o olhar e acelerou assim que o sinal abriu. Não era a primeira vez que isso acontecia, e Maria Clara já havia aprendido a lidar com as rejeições. O dia seguiu assim, com a menina andando de carro em carro, ouvindo alguns não e recebendo poucas moedas. Por volta do meio-dia, o calor era intenso, e o asfalto parecia queimar sob seus pés descalços. Mesmo assim, ela não desistia. Pensava em Joãozinho e em como ele precisava de comida. Pensava em sua mãe, que voltaria do trabalho exausta e desapontada se não houvesse nada para comer à noite. Foi então que algo chamou sua atenção. Um carro importado, um modelo esportivo que ela nunca tinha visto de perto, parou no semáforo. Ele era de um vermelho brilhante, com janelas escuras que escondiam quem estava dentro. Maria Clara hesitou por um momento, mas decidiu se aproximar. Carros assim geralmente pertenciam a pessoas ricas, e, na cabeça da menina, ricos poderiam ajudar mais. Moço, pode me ajudar? Disse ela, batendo levemente na janela do passageiro. A janela desceu lentamente, revelando um homem de terno, com cabelos bem penteados e óculos escuros. Ele sorriu, um sorriso que parecia amigável, mas que tinha algo de estranho. Maria Clara não sabia explicar, mas sentiu um arrepio na espinha. Como você se chama, garotinha? Perguntou o homem, com uma voz calma demais para a situação. Maria Clara, respondeu, insegura. Ah, Maria Clara, o que você está fazendo na rua pedindo esmolas? Crianças da sua idade deveriam estar na escola, brincando, disse ele, enquanto procurava algo no porta-luvas. Maria Clara baixou os olhos, envergonhada. Não sabia o que responder. A escola era um sonho distante, algo que ela precisou abandonar no 2º ano do fundamental, quando as contas de casa começaram a apertar. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o homem continuou. Entre no carro, vou te ajudar. Vou te levar para almoçar, e podemos conversar melhor. A menina arregalou os olhos. Ninguém nunca tinha oferecido algo assim.
A maioria das pessoas mal olhava para ela, quanto mais a convidava para algo tão generoso. Mas, ao mesmo tempo, sua mãe sempre dizia para nunca aceitar convites de estranhos. Nem todo mundo é bom, minha filha. Tem gente que se aproveita da nossa inocência. Não precisa ter medo, Maria Clara. Você quer ajudar sua família, não quer? Insistiu o homem, abrindo a porta do passageiro. Maria Clara olhou para os lados. Os outros meninos da esquina observavam curiosos, mas ninguém dizia nada. Sua barriga roncava, e o pensamento em um prato de comida quente parecia tentador. Contra seu instinto, ela deu um passo em direção ao carro. E foi aí que sua vida mudou para sempre. Maria Clara hesitou ao colocar o pé no asfalto quente. O carro vermelho, reluzente sob o sol do meio-dia, parecia convidativo, mas havia algo nele, ou no homem dentro dele, que fazia a menina sentir um aperto no peito. Ela olhou mais uma vez para o sorriso do motorista. Era amigável à primeira vista, mas algo naquele sorriso não parecia completamente certo. Vamos, Maria Clara. Não precisa ter medo, disse o homem, inclinando-se ligeiramente para a porta aberta. Eu não sei, respondeu a menina, olhando para os lados, como se esperasse que alguém a impedisse. Os outros meninos na calçada observavam em silêncio. Alguns pareciam invejosos. Afinal, quem em sua situação não gostaria de ser convidado para um almoço? Outros apenas desviavam o olhar, acostumados com as promessas vazias de estranhos. Você quer ajudar sua família, não quer? Insistiu o homem, sua voz ganhando um tom mais firme. Entre. Vai ser rápido. Maria Clara pensou em Joãozinho, em sua mãe, no armário vazio e na sensação constante de fome que já era parte de sua rotina. A ideia de um prato de comida quente, talvez até um pedaço de carne, era irresistível. E se o homem estivesse realmente apenas querendo ajudar? Havia pessoas boas no mundo, não havia? Respirando fundo, ela deu mais um passo e entrou no carro. Assim que fechou a porta, sentiu o ar gelado do ar-condicionado e um leve perfume amadeirado que vinha do homem. Ele a observou pelo canto do olho enquanto colocava o cinto de segurança, ainda com o mesmo sorriso no rosto. Isso mesmo, Maria Clara. Às vezes, é preciso confiar nas pessoas para mudar de vida, disse ele, enquanto ligava o motor do carro. O ronco do motor preencheu o silêncio da avenida, e, em poucos segundos, o veículo avançou. A menina olhou pela janela, vendo os outros pedintes ficarem para trás, suas expressões agora distantes. Uma parte dela se perguntou se estava fazendo a coisa certa, mas era tarde demais para voltar atrás. Nos primeiros minutos do trajeto, o homem tentou ser cordial, perguntando sobre a vida de Maria Clara. Ela respondeu de forma breve, desconfiada, mas com educação. Ele queria saber onde ela morava, com quem vivia e se estudava. As perguntas eram simples, mas a menina sentia que ele prestava atenção demais em suas respostas, como se estivesse analisando cada palavra. Você é uma garota esperta, Maria Clara. É raro encontrar alguém assim hoje em dia, comentou ele, desviando o olhar por um instante para a estrada. O senhor vai mesmo me levar para almoçar? Perguntou a menina, sua voz fraca, mas carregada de esperança. O homem não respondeu imediatamente. Em vez disso, sorriu novamente, aquele mesmo sorriso que começava a causar arrepios na menina. Ele virou em uma rua que Maria Clara não reconhecia. Os prédios e casas pareciam mais afastados agora, e o silêncio no carro era quase insuportável. Vamos a um lugar especial. Tenho certeza de que você vai gostar, respondeu ele, finalmente. Maria Clara começou a sentir o desconforto crescer. Ela olhou para a janela, tentando decorar o caminho que faziam, mas tudo parecia tão diferente das ruas que conhecia. De repente, sentiu o pânico começar a surgir. O senhor pode me deixar aqui mesmo. Eu posso voltar a pé, disse ela, tentando manter a calma. Não seja boba, menina, respondeu o homem, seu tom agora mais ríspido. Eu disse que vou ajudar você e sua família. É isso que vou fazer. Maria Clara tentou abrir a porta, mas percebeu que estava travada. Seu coração disparou, e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Ela sabia que algo estava errado, mas não sabia o que fazer. Estava presa. Enquanto Maria Clara estava sendo levada para um destino incerto, Dona Lourdes retornava ao barraco após mais um dia cansativo de trabalho. Suas mãos estavam ásperas e doíam pelos produtos químicos que usava na limpeza, mas seu maior cansaço era emocional. Ao entrar em casa e ver Joãozinho chorando de fome, sentiu uma pontada de desespero. Maria Clara ainda não voltou? Perguntou, tentando esconder a preocupação. Joãozinho balançou a cabeça negativamente,
agarrado a uma camiseta velha que usava como cobertor. Dona Lourdes sabia que a filha era responsável e sempre voltava antes do anoitecer, mas algo naquela tarde parecia diferente. Ela olhou para o relógio e tentou se acalmar, convencendo-se de que a menina estava demorando apenas porque queria trazer mais dinheiro ou comida. Mas uma angústia crescente começou a invadir seu peito. Enquanto isso, o carro do milionário chegou a um portão de ferro alto, escondido por muros cobertos de era. Maria Clara olhou para a construção imponente à sua frente. Não parecia um restaurante, tampouco algo que ela reconhecesse como um lugar comum. O homem desceu do carro e deu a volta, abrindo a porta para ela com um gesto educado, mas firme. "Saia, Maria Clara." "Chegamos", disse ele, sem sorrir desta vez. A menina hesitou, mas, sem opção, obedeceu. Ela sentiu o chão frio sob seus pés descalços ao ser conduzida pelo braço para dentro do lugar. Assim que passaram pelo portão, ele se fechou automaticamente com um som metálico, como se selasse seu destino. "Onde estamos?" perguntou ela, sua voz tremendo. O homem ignorou a pergunta. Ao invés disso, a guiou para um corredor escuro, iluminado apenas por lâmpadas fracas no teto. A cada passo, Maria Clara sentia o medo crescendo dentro de si. Seu coração batia tão rápido que parecia ecoar no silêncio do lugar. Foi então que ele se virou para ela, e seu olhar amigável deu lugar a algo completamente diferente: frieza. "A partir de agora, Maria Clara, você vai aprender o que significa confiar nas pessoas erradas." O capítulo 1 segue em progresso para incorporar ainda mais detalhes, sensações e aprofundar a atmosfera de tensão, mantendo a meta de 15.000 caracteres. Continuarei com a descrição do cativeiro e as percepções da menina no próximo trecho. Deseja que eu finalize o capítulo agora ou ajuste algo na abordagem? Maria Clara não conseguia controlar o tremor em suas mãos enquanto era conduzida pelo corredor sombrio. O ar parecia pesado, e ela sentia uma mistura de medo e confusão. A menina se perguntava como tudo havia saído tão errado. Em sua mente, ainda ecoavam as palavras do homem no carro: "Você quer ajudar sua família, não quer?" Agora, ela estava ali, presa em um lugar desconhecido, sem saber se voltaria a ver sua mãe ou seu irmão. O homem abriu uma porta pesada, que rangeu alto ao se mover. Lá dentro, a luz era ainda mais fraca, e o cheiro de mofo invadiu o nariz da menina. O ambiente era frio, com paredes de concreto cru e uma única cadeira no centro. Maria Clara olhou ao redor, procurando desesperadamente por algo ou alguém que pudesse ajudá-la. "Sente-se, Maria Clara", ordenou o homem, apontando para a cadeira. "Por favor, moço, eu só quero ir para casa. Minha mãe deve estar preocupada", implorou ela, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. "Eu disse para sentar", gritou ele, pela primeira vez levantando a voz. Sua expressão era dura, e o tom autoritário fez com que Maria Clara obedecesse sem pensar. Ela sentou-se na cadeira, tentando conter os soluços. O homem começou a caminhar em círculos ao redor dela, observando-a como se estivesse avaliando um objeto. "Você é muito ingênua, Maria Clara. Crianças como você são fáceis de manipular. Tudo o que eu precisei foi sorrir e dizer o que você queria ouvir. Acha que o mundo é feito de pessoas boas?" Ele parou à frente dela, inclinando-se para que seus olhos ficassem na mesma altura. "Não é." Maria Clara não conseguia responder. Estava paralisada pelo medo. O homem continuou: "Mas não se preocupe. Você vai aprender. Vai aprender do jeito difícil." Ele se endireitou e deu um passo para trás, observando a menina com uma expressão fria. Então, virou-se e saiu, fechando a porta com força. O som da fechadura girando ecoou pelo ambiente, e Maria Clara soube que estava trancada. Sozinha naquela sala escura, Maria Clara se sentiu completamente desamparada. Ela tentou se levantar da cadeira, mas suas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar de pé. A menina começou a explorar o ambiente com os olhos, mas não havia nada além das paredes de concreto nuas e uma pequena lâmpada que piscava no teto. Com o passar dos minutos, ou talvez horas, ela não sabia dizer, o medo começou a se transformar em desespero. Maria Clara gritou, bateu na porta e pediu ajuda, mas ninguém respondeu. O eco de sua própria voz era a única coisa que ouvia. Cansada e assustada, ela se sentou novamente, abraçando os joelhos e chorando baixinho. Pensou em sua mãe, que provavelmente já estaria procurando por ela. Pensou em Joãozinho, que esperava por comida. E pensou nos conselhos de Dona Lourdes, que sempre a avisava sobre os perigos do mundo. Por que eu não escutei? Pensava, enquanto lágrimas quentes escorriam pelo rosto. Enquanto Maria Clara vivia seu pior pesadelo,
Dona Lourdes começava a perceber que algo estava errado. Quando a noite caiu e sua filha não voltou para casa, a preocupação se transformou em pânico. Ela saiu pelas ruas do bairro, perguntando aos vizinhos e conhecidos se alguém tinha visto Maria Clara. Ela estava na avenida principal, perto do semáforo, disse um menino, amigo de Maria Clara. Mas depois entrou em um carro vermelho e foi embora. O coração de Dona Lourdes quase parou. Um carro? Quem teria levado sua filha? As perguntas martelavam em sua cabeça, mas ela sabia que não tinha tempo a perder. Correu até a delegacia mais próxima, onde tentou registrar o desaparecimento. Porém, como muitas mães pobres em sua situação, enfrentou dificuldades para ser levada a sério. Ela pode ter ido para a casa de algum amigo, senhora, disse o policial, com um tom desinteressado. É muito cedo para considerar isso um desaparecimento. Minha filha tem só 12 anos. Ela nunca faria isso, protestou Dona Lourdes, desesperada. O policial suspirou, mas anotou as informações. Ele prometeu que enviaria uma viatura para procurar por Maria Clara, mas a mãe sabia que, sem recursos e sem apoio, a busca dependeria apenas dela. De volta ao cativeiro, Maria Clara percebeu que o tempo estava passando. A pequena lâmpada no teto continuava piscando, e o silêncio do local era perturbador. Mas, em meio ao desespero, ela começou a ouvir um som diferente, passos. Eles eram leves, quase inaudíveis, mas estavam lá. Alguém estava se aproximando. A porta se abriu lentamente, e Maria Clara prendeu a respiração. Quem entrou não foi o homem que a sequestrou, mas uma mulher. Ela era jovem, com cabelos presos em um coque e olhos que pareciam carregar uma tristeza profunda. "Você é a nova?" perguntou a mulher, com uma voz baixa. Maria Clara não sabia o que responder. A mulher suspirou e entrou, fechando a porta atrás de si. Ela se aproximou lentamente, sentando-se ao lado da menina. "Meu nome é Ana. Eu também estou presa aqui." Essas palavras fizeram Maria Clara sentir um misto de alívio e pavor. Por um lado, ela não estava mais sozinha. Por outro, se aquela mulher também era prisioneira, significava que escapar seria ainda mais difícil. "Eu vou te ajudar. Mas você precisa ser forte", disse Ana, com firmeza. E assim, em meio à escuridão e ao medo, Maria Clara encontrou o primeiro fio de esperança. Maria Clara estava sentada no chão frio da sala escura, ao lado de Ana, tentando processar tudo o que havia acontecido. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas, pela primeira vez, sentia que não estava completamente sozinha. A presença de Ana era estranhamente reconfortante, mesmo que a situação ainda fosse assustadora. Ana, por outro lado, parecia experiente. Seu rosto mostrava sinais de exaustão e tristeza, mas seus olhos demonstravam algo mais: determinação. Havia algo em seu tom e postura que fazia Maria Clara acreditar que ela sabia mais do que estava dizendo. "Como você veio parar aqui?" perguntou Maria Clara, ainda soluçando. Ana suspirou, olhando para a porta trancada como se estivesse revivendo memórias dolorosas. "Faz muito tempo", respondeu ela. "Muito mais do que eu gostaria. Esse lugar, ele não é o que parece." "Mas quem é aquele homem? Por que ele me trouxe aqui?" perguntou Maria Clara, sentindo medo crescer novamente. Ana hesitou por um momento antes de responder. Parecia estar escolhendo cuidadosamente as palavras. "Ele é perigoso. Eu não sei o nome dele, mas sei o que ele faz. Ele é obcecado por controle. As pessoas que ele traz para cá, ele gosta de brincar com elas. Usa a nossa vulnerabilidade para nos manipular." Maria Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela olhou para Ana, esperando mais explicações, mas a mulher desviou o olhar, claramente desconfortável em falar sobre o assunto. "O importante agora é você se manter forte", continuou Ana, segurando as mãos de Maria Clara. "Ele vai tentar te quebrar, mas você não pode deixar." "Como você aguenta isso?" perguntou a menina, com lágrimas nos olhos. Ana não respondeu de imediato. Em vez disso, apertou os lábios e olhou para o chão. Depois de alguns segundos de silêncio, ela finalmente falou: "Eu não sei se aguentar ou é a palavra certa. Eu apenas sobrevivo." As horas passaram lentamente, e Maria Clara começou a perceber o quão isolada estava. Não havia janelas, nem sons vindos do lado de fora. O tempo parecia se arrastar em um ciclo interminável de silêncio e escuridão. De repente, a porta se abriu novamente, e o homem apareceu. Ele estava com a mesma expressão calma e fria de antes. "Maria Clara, venha comigo", disse ele, ignorando completamente a presença de Ana.
A menina olhou para Ana, buscando algum tipo de orientação, mas a mulher apenas balançou a cabeça, como se dissesse, não resista. Tremendo, Maria Clara se levantou e seguiu o homem pelo corredor. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e seu coração batia tão forte que ela achava que ele poderia ouvir. O homem a conduziu até outra sala, maior e mais iluminada que a anterior. No centro, havia uma mesa com uma única cadeira. Sobre a mesa, estavam dispostos vários objetos, uma maçã, um copo d'água e uma pequena caixa preta. Sente-se, ordenou ele, indicando a cadeira. Maria Clara obedeceu, tentando controlar o tremor em suas mãos. O homem se aproximou lentamente, puxando uma cadeira para sentar-se de frente para ela. Ele a observou por alguns segundos, como se estivesse estudando cada detalhe de seu rosto. Quero que você pegue um desses objetos, disse ele, com uma voz calma. Qualquer um. Maria Clara olhou para os itens na mesa, sem entender o que estava acontecendo. Seus olhos se fixaram na maçã por alguns segundos, mas então desviaram para o copo d'água e, finalmente, para a caixa preta. Ela não sabia o que aquilo significava, mas sentia que qualquer escolha poderia ser perigosa. Não tenha medo. Apenas escolha, insistiu o homem, com um leve sorriso. Maria Clara estendeu a mão hesitante e pegou a maçã. Assim que o fez, o sorriso do homem desapareceu. Ele se inclinou para a frente, seus olhos agora fixos nos dela. Por que escolheu a maçã? Eu estava com fome, respondeu ela, com a voz quase inaudível. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, e Maria Clara sentiu o peso de seu olhar. Então, ele se levantou, pegou o copo d'água e a caixa preta, e saiu da sala sem dizer mais nada. A porta se fechou com um clique, deixando-a sozinha novamente. Quando Maria Clara foi devolvida à sala onde Ana estava, seus nervos estavam à flor da pele. Ela contou à mulher o que havia acontecido, esperando alguma explicação, mas Ana apenas balançou a cabeça. Ele gosta de testar as pessoas, disse Ana. Cada escolha que você faz, ele interpreta como uma fraqueza ou uma força. Ele está tentando descobrir como pode te controlar. Isso não faz sentido, exclamou Maria Clara, com lágrimas nos olhos. Por que ele faz isso? Porque ele pode, respondeu Ana, com um tom amargo. Para ele, somos apenas brinquedos. Maria Clara sentiu a raiva começar a crescer dentro de si. Ela nunca havia se sentido tão impotente, mas sabia que precisava lutar. Eu quero sair daqui, Ana. Por favor, me ajude. Ana olhou para ela por um longo momento, como se estivesse avaliando sua determinação. Finalmente, ela suspirou. Existe uma saída, mas não vai ser fácil. E você vai precisar confiar em mim. Qualquer coisa. Eu só quero voltar para casa, respondeu Maria Clara, segurando a mão de Ana com força. Ana começou a explicar o que sabia sobre o lugar. Ela havia passado meses observando o homem e mapeando seus movimentos. Sabia que havia câmeras em quase todos os lugares, mas também sabia que ele tinha horários fixos para sair e voltar. Há uma janela de tempo em que ele fica mais vulnerável. Mas precisamos ser rápidas e precisas. Não podemos falhar, disse Ana. Maria Clara ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe. Mesmo com o medo que sentia, havia uma nova chama dentro dela, esperança. Pela primeira vez desde que entrou naquele carro, ela acreditava que poderia escapar. O ambiente abafado e opressor do cativeiro pesava sobre Maria Clara e Ana. Embora o medo fosse constante, a determinação de escapar alimentava uma centelha de esperança nas duas. Na pequena sala onde estavam trancadas, Ana começou a desenhar o plano de fuga com a clareza de quem já havia pensado nisso incontáveis vezes. O homem sempre sai por algumas horas à noite, começou Ana, olhando diretamente para Maria Clara. Ele tranca todas as portas, mas há um padrão que descobri. A câmera no corredor principal tem um ponto cego, bem embaixo dela. Se nos movermos rápido e em silêncio, podemos alcançar a cozinha, onde ele guarda as chaves. Maria Clara escutava atentamente, o coração acelerado. Sua mente girava com perguntas, mas ela se segurou para não interromper. E depois? Perguntou a menina, ansiosa. Depois, usamos as chaves para abrir a porta que dá acesso ao quintal. A partir de lá, teremos que escalar o portão. É alto, mas... Ana hesitou, como se refletisse sobre o esforço necessário. É a nossa única chance. Maria Clara olhou para as próprias mãos, pequenas e frágeis. Escalar um portão parecia impossível, mas a alternativa de ficar presa era ainda mais aterrorizante. E se ele nos pegar? Sussurrou, com a voz trêmula. Ana suspirou. Se ele nos pegar,
Ela não terminou a frase. O silêncio que seguiu foi mais pesado do que qualquer resposta. Durante os 2 dias seguintes, Ana e Maria Clara começaram a observar cada movimento do homem. Ele tinha uma rotina meticulosa. Saía do cativeiro por volta das 8 da noite e retornava perto da meia-noite. Durante sua ausência, o silêncio absoluto da casa era quase ensurdecedor. Maria Clara aproveitou esses momentos para memorizar o caminho descrito por Ana. Mesmo com o medo constante, ela sabia que precisava se preparar. Ana, por sua vez, revisava o plano repetidamente, ajustando cada detalhe para minimizar os riscos. "Lembre-se, Clara", disse ela em uma das noites, enquanto apontava o desenho improvisado que havia feito no chão com um pedaço de carvão. "Um único erro e estamos perdidas." Maria Clara assentiu, engolindo em seco. Finalmente, o momento chegou. Era uma noite de céu nublado, e o silêncio no cativeiro parecia mais opressivo do que nunca. Maria Clara sentia o coração bater tão forte que tinha certeza de que Ana podia ouvir. As duas estavam agachadas no canto da sala, esperando pelo som do carro do homem deixando a propriedade. Poucos minutos depois, o ronco do motor anunciou que o sequestrador havia partido. Ana olhou para Maria Clara e fez um sinal com a cabeça. Era a hora de agir. "Fique perto de mim e não faça barulho", sussurrou Ana. Elas saíram da sala com passos silenciosos, movendo-se rapidamente pelo corredor. A câmera estava logo à frente, e Ana apontou para o ponto cego. "Agora!", sussurrou ela. Maria Clara seguiu Ana, agachando-se bem abaixo da câmera. Seu coração parecia estar na garganta, mas ela se forçou a continuar. Quando chegaram à cozinha, Ana parou e começou a procurar as chaves no local indicado. "Estão aqui", disse Ana, segurando um molho de chaves. Seus olhos brilhavam com determinação, mas havia também um toque de ansiedade em sua expressão. Enquanto Ana tentava encontrar a chave certa para a porta, Maria Clara ouviu um som que gelou seu sangue. Passos. "Ana!", sussurrou ela, com os olhos arregalados. Ana parou imediatamente, virando-se para ouvir. Os passos eram leves, mas inconfundíveis. Alguém estava no corredor. "Ele voltou cedo", murmurou Ana, seu rosto ficando pálido. As duas ficaram paralisadas por alguns segundos, mas Ana rapidamente puxou Maria Clara para um armário pequeno no canto da cozinha. Elas se espremeram lá dentro, tentando ao máximo não fazer barulho. Os passos ficaram mais próximos, e logo o som da porta da cozinha se abrindo preencheu o silêncio. Maria Clara segurou a respiração, sentindo o suor escorrer por sua testa. Pelo espaço entre as portas do armário, ela viu o homem entrar na cozinha. Ele parecia calmo, mas seus olhos analisavam cada canto do ambiente. Ele segurava algo nas mãos, um pequeno bloco de notas, e murmurava algo para si mesmo enquanto verificava superfícies. Maria Clara sentiu as lágrimas brotarem, mas Ana apertou sua mão, como se dissesse: "Fique firme." Depois de alguns minutos que pareceram horas, o homem saiu da cozinha. As duas esperaram em silêncio até que o som de seus passos desaparecesse completamente. "Foi por pouco", sussurrou Ana, enquanto saía do armário. Maria Clara não conseguia responder. Ela ainda estava tremendo, mas sabia que não podiam desistir agora. Ana finalmente encontrou a chave certa e destrancou a porta que levava ao quintal. O ar fresco da noite bateu em seus rostos, dando-lhes uma breve sensação de liberdade. Mas o portão alto ainda estava à frente, e escalá-lo seria o maior desafio. "Você consegue, Clara. Eu vou te ajudar", disse Ana, enquanto começava a subir. Maria Clara observou a mulher com admiração e medo. Ana era ágil, movendo-se com rapidez e precisão. Quando chegou ao topo, ela estendeu a mão para Maria Clara. "Vamos, eu te puxo." A menina começou a escalar, suas mãos pequenas agarrando cada barra de ferro com dificuldade. O suor escorria por sua testa, e seus braços doíam, mas ela se forçou a continuar. Quando finalmente alcançou a mão de Ana, sentiu uma onda de alívio. "Agora é só descer", disse Ana, com um sorriso encorajador. Maria Clara começou a descer lentamente, mas, antes que pudesse chegar ao chão, ouviu o som mais aterrorizante de sua vida, o portão da frente se abrindo. O homem estava de volta. Ana e Maria Clara congelaram no lugar. O homem saiu do carro e olhou diretamente para o portão, onde as duas estavam tentando escapar. Sua expressão, inicialmente confusa, rapidamente se transformou em fúria. "Vocês acham que podem fugir de mim?" gritou ele, começando a correr em direção ao portão. Ana, em um ato de puro desespero, empurrou Maria Clara para o chão e gritou: "Corra, Clara! Não olhe para trás."
Maria Clara hesitou por um segundo, mas o medo tomou conta. Ela começou a correr o mais rápido que podia, sem saber para onde estava indo, apenas tentando se afastar daquele lugar terrível. Enquanto o som dos gritos do homem e de Ana ficava cada vez mais distante, Maria Clara sentiu uma nova emoção se misturar ao medo, a determinação de sobreviver e salvar Ana. O ar frio da noite cortava o rosto de Maria Clara enquanto ela corria descalça pelas ruas mal iluminadas. Seus pés deslizavam sobre pedras e detritos, mas ela não ousava parar. Atrás dela, o som abafado dos gritos do homem e de Ana ainda ecoava em sua mente. Corra, Clara! A voz de Ana parecia ressoar em sua cabeça, como um mantra que a impulsionava a continuar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, mas a menina sabia que sua liberdade dependia de não olhar para trás. Seu coração disparado fazia seu peito doer, e sua respiração era ofegante. Ainda assim, ela seguiu em frente. Ao longe, avistou luzes. Elas piscavam de forma intermitente, como um sinal de esperança. Uma avenida movimentada estava à frente, e Maria Clara sabia que, se conseguisse chegar até lá, teria uma chance de pedir ajuda. Maria Clara entrou na avenida correndo, quase sendo atropelada por um carro que vinha em alta velocidade. O motorista freou bruscamente, buzinando e gritando algo que ela não conseguiu entender. Assustada, a menina tropeçou e caiu no asfalto. Enquanto tentava se levantar, ouviu o ronco de um motor. Não era qualquer motor. Ela reconheceu o som do carro vermelho. Não, ele não, murmurou Maria Clara, com os olhos arregalados. O carro se aproximava rapidamente, seus faróis iluminando a avenida. Maria Clara se forçou a levantar e correu para a calçada. Atrás de si, o veículo reduziu a velocidade, e o homem saiu, com o rosto contorcido de raiva. Pare aí, Maria Clara! Gritou ele, sua voz ecoando pela rua. A menina não respondeu. Em vez disso, continuou correndo, agora desviando entre as pessoas que passavam pela calçada. Algumas olharam para ela com curiosidade, mas ninguém parecia disposto a intervir. Alguém me ajude! Gritou ela, desesperada. Quando tudo parecia perdido, um homem alto e forte, vestido com um uniforme de entregador, saiu de uma das lojas da avenida. Ele notou o pânico no rosto de Maria Clara e a figura ameaçadora do sequestrador logo atrás. O que está acontecendo aqui? Perguntou o entregador, colocando-se no caminho do homem. Isso não é da sua conta, gritou o sequestrador, tentando passar. O entregador, no entanto, não se moveu. Ele olhou para Maria Clara, que estava chorando e tremendo, e depois voltou sua atenção para o sequestrador. A menina está pedindo ajuda. Você não vai a lugar nenhum até explicarmos isso. Maria Clara aproveitou a distração para se esconder atrás de um poste próximo. Seus olhos estavam fixos na cena, com o coração apertado de medo e esperança. O sequestrador parecia frustrado, mas não quis chamar mais atenção. Ele resmungou algo incompreensível e voltou para o carro, arrancando com velocidade. O entregador se virou para Maria Clara, agora ajoelhada no chão. Você está bem? O que aconteceu? Ele me sequestrou, respondeu a menina, entre soluços. Por favor, me ajude. O homem assentiu e rapidamente puxou seu celular. Vou ligar para a polícia. Fique calma. Você está segura agora. Poucos minutos depois, uma viatura chegou ao local. Maria Clara contou sua história entre lágrimas e suspiros, descrevendo o homem, o carro vermelho e o local onde estava sendo mantida. Os policiais trocaram olhares preocupados antes de falar. Vamos investigar isso agora mesmo. Mas precisamos que você nos leve até o local, se conseguir. Maria Clara hesitou. O pensamento de voltar àquela casa era aterrorizante, mas ela sabia que precisava ajudar. Além disso, Ana ainda estava lá, enfrentando o homem sozinha. Eu vou, disse ela, com a voz firme. Com Maria Clara no banco de trás da viatura, os policiais dirigiram rapidamente até a localização que ela descreveu. Quando chegaram, tudo parecia silencioso. O portão estava fechado, e as luzes da casa estavam apagadas. Os policiais desceram do carro e pediram para que Maria Clara esperasse. Ela obedeceu, mas não conseguia tirar os olhos do portão. Cada segundo parecia uma eternidade, e sua mente estava cheia de perguntas. Ana ainda estava viva? O homem havia fugido? Depois de alguns minutos, os policiais voltaram, com expressões sérias. O lugar está vazio. Ele fugiu, disse um deles. E a Ana? Perguntou Maria Clara, sentindo o coração apertar. Não encontramos ninguém, mas achamos sinais de luta.
Ele deve ter levado a outra mulher com ele. Maria Clara sentiu as lágrimas escorrerem novamente. Ela sabia que Ana havia sacrificado sua própria liberdade para dar a ela uma chance de escapar. Os dias que se seguiram foram intensos. Maria Clara foi levada para um abrigo seguro enquanto a polícia continuava a investigação. Dona Lourdes, sua mãe, apareceu horas depois, desesperada, e abraçou a filha com tanta força que parecia não querer soltá-la nunca mais. Eu pensei que tinha te perdido, chorava Dona Lourdes, enquanto Maria Clara se agarrava a ela. Apesar do alívio de estar com sua mãe novamente, Maria Clara não conseguia esquecer Ana. A mulher que havia arriscado tudo por ela ainda estava nas mãos do sequestrador, e Maria Clara sabia que não podia descansar até que Ana estivesse segura. Na última noite no abrigo, Maria Clara olhou pela janela para o céu estrelado. Ela segurava um pequeno caderno que um dos assistentes sociais havia lhe dado para escrever. Em uma das páginas, ela escreveu uma única frase: "Eu vou te encontrar, Ana. Prometo." Com essa promessa em mente, Maria Clara sabia que sua jornada estava longe de terminar. Ela havia conquistado sua liberdade, mas agora precisava lutar para garantir a de Ana. A escuridão da noite continuava a envolver Indaiatuba. Enquanto a polícia vasculhava a cidade em busca do sequestrador e de Ana, Maria Clara estava segura com sua mãe, mas sua mente não conseguia descansar. A cada momento de silêncio, ela revivia os gritos de Ana e a última visão que teve dela, enfrentando o homem para garantir sua liberdade. "Filha, por favor, descanse. Você está segura agora", dizia Dona Lourdes, acariciando o cabelo da menina enquanto tentava escondê-la de mais preocupações. Mas Maria Clara balançava a cabeça. "Eu não posso descansar. Ele ainda está lá fora. E a Ana também." Enquanto isso, na delegacia, os policiais estavam reunidos em uma sala de operações, examinando mapas e relatórios. Eles já tinham identificado o carro vermelho do sequestrador e as pistas deixadas no cativeiro, incluindo câmeras de segurança que mostravam a movimentação do homem na região. Ele não foi longe. As marcas de pneus na saída da casa indicam que ele tomou a estrada principal em direção ao bairro rural, disse um dos investigadores. "Precisamos agir rápido. Se ele percebeu que estamos perto, pode fazer algo com a mulher que ele levou", respondeu outro, com preocupação. A ordem para intensificar as buscas foi dada. Viaturas foram espalhadas pelos arredores da cidade, e barreiras começaram a ser montadas nas principais vias de saída de Indaiatuba. Na casa de acolhimento temporário onde estava, Maria Clara ouviu os policiais conversando com sua mãe na sala. Eles explicavam as medidas que estavam tomando e garantiam que ela não corria mais perigo imediato. Mas Maria Clara sabia que Ana ainda estava em risco. Ela se levantou da cama e começou a revirar o caderno que usava para anotar suas lembranças. Lá, encontrou um detalhe que Ana havia contado durante os dias no cativeiro, uma descrição da casa e de alguns lugares que o homem costumava mencionar em conversas com ela. Ele sempre falava sobre um sítio antigo que tinha pertencido à família dele, sussurrou Maria Clara para si mesma. Com isso em mente, ela sabia que precisava fazer algo. Mas como uma menina de 12 anos poderia ajudar sem colocar sua própria vida em perigo novamente? Maria Clara decidiu compartilhar sua ideia com um dos policiais que havia sido mais atencioso com ela, o inspetor Leandro. Ele era um homem de meia idade, com olhos gentis e um jeito paciente de falar com crianças. "Inspetor Leandro, eu preciso te contar uma coisa", disse Maria Clara, segurando firme o caderno nas mãos. Leandro se ajoelhou para ficar na altura dela. "O que foi, pequena?" Maria Clara abriu o caderno e apontou para as anotações. "Ana me disse que ele falava de um sítio antigo. Talvez ele tenha levado ela para lá." Leandro analisou o caderno e sorriu levemente. "Você é muito esperta, Maria Clara. Vamos investigar isso." Ele rapidamente repassou a informação para sua equipe, que adicionou o possível local à lista de buscas prioritárias. No outro lado da cidade, o sequestrador dirigia nervosamente por estradas de terra, com Ana amarrada no banco de trás. Ele sabia que a polícia estava em seu encalço e que o tempo estava acabando. "Isso é sua culpa", gritou ele, olhando pelo retrovisor para Ana, que permanecia em silêncio. Ana, embora aterrorizada, não demonstrava fraqueza. Seus olhos estavam fixos na janela, procurando por qualquer sinal de onde estavam indo. Mesmo amarrada, ela não deixava de pensar em formas de escapar. "Você acha que vão me pegar? Eu conheço esses caminhos melhor do que ninguém", continuou o homem, sua voz oscilando entre raiva e medo. Ele acelerou, deixando uma nuvem de poeira para trás, sem perceber que estava cometendo erros que facilitariam sua localização. Poucas horas depois,
Uma das equipes de busca localizou o carro vermelho abandonado em uma estrada de terra próxima ao sítio mencionado por Maria Clara. Era o primeiro sinal concreto que tinham do paradeiro do homem. Os policiais começaram a cercar a área, movendo-se cuidadosamente para evitar alertar o sequestrador. O inspetor Leandro estava entre eles, liderando a operação com determinação. Ele está encurralado. Não podemos arriscar a vida da refém, disse ele ao grupo. Enquanto isso, Ana, ainda presa dentro do sítio, percebeu que algo estava acontecendo. Os cães do local começaram a latir, e ela ouviu vozes ao longe. Apesar do medo, ela sentiu uma centelha de esperança. Talvez a ajuda estivesse chegando. Quando os policiais finalmente invadiram o sítio, o sequestrador tentou resistir. Ele segurava Ana como escudo, ameaçando machucá-la se alguém se aproximasse. Fiquem longe. Eu faço o que tiver que fazer, gritou ele, com olhos arregalados de pânico. O inspetor Leandro tentou acalmá-lo. Solte a mulher. Não precisa acabar assim. Podemos resolver isso de outra forma. Mas o homem não parecia disposto a negociar. Enquanto os policiais cercavam o local, Ana, com uma coragem que surpreendeu até a si mesma, aproveitou um momento de distração para se libertar parcialmente das amarras. Agora! Gritou ela, se jogando no chão e se afastando do homem. Os policiais agiram imediatamente, imobilizando o sequestrador antes que ele pudesse reagir. Horas depois, Maria Clara e Ana finalmente se reencontraram na delegacia. As duas se abraçaram fortemente, as lágrimas escorrendo por seus rostos. Eu sabia que você conseguiria, disse Ana, com a voz embargada. Eu não podia te deixar lá. Você me salvou, respondeu Maria Clara, soluçando. O inspetor Leandro observava a cena com um sorriso satisfeito. Ele sabia que aquele era um desfecho raro em casos como aquele. Embora o sequestrador estivesse preso e a segurança de Maria Clara e Ana garantida, ambas sabiam que o trauma deixaria cicatrizes. No entanto, havia algo mais forte do que o medo, a amizade e a coragem que nasceram em meio à adversidade. Vamos superar isso juntas, Clara, disse Ana, segurando as mãos da menina. Maria Clara sorriu, pela primeira vez em dias. Juntas. O sol começava a nascer em Indaiatuba, espalhando seus primeiros raios dourados sobre a cidade. Era um dia que trazia alívio para muitos, mas para Maria Clara e Ana, a luz parecia revelar as cicatrizes deixadas pelas noites de terror que enfrentaram. Na delegacia, a movimentação era intensa. Policiais preenchiam relatórios, repórteres buscavam informações, e advogados já começavam a se envolver no caso do sequestrador capturado. Para Maria Clara, no entanto, o tempo parecia passar em câmera lenta. Ele vai pagar pelo que fez? Perguntou ela ao inspetor Leandro, enquanto segurava a mão de Ana. O inspetor se agachou na altura da menina, tentando parecer o mais tranquilizador possível. Ele foi preso em flagrante, Clara. As provas contra ele são muitas, e ele não terá como escapar da justiça. Embora essas palavras trouxessem algum alívio, havia algo que nem mesmo a prisão do sequestrador podia apagar, o peso emocional que ambas carregavam. Dona Lourdes abraçou Maria Clara assim que a polícia as autorizou a deixar a delegacia. Elas voltaram para casa juntas, mas o lar parecia diferente agora. Clara hesitava ao entrar no quarto, e a presença de estranhos na rua fazia seu coração acelerar. Filha, você está segura aqui. Ninguém vai te machucar mais, disse Lourdes, tentando esconder sua própria angústia. Mas Maria Clara não conseguia relaxar. Ela acordava à noite com pesadelos, sua mente revivendo os momentos no cativeiro. Ele está aqui. Ele está vindo me pegar. Gritava, despertando assustada. Dona Lourdes fazia o possível para confortá-la, mas sabia que sua filha precisaria de mais ajuda para superar aquilo. Ana também enfrentava seus próprios desafios. Apesar de estar fisicamente livre, as marcas do que viveu eram profundas. Ela foi levada para um abrigo provisório enquanto a polícia investigava sua situação. No abrigo, Ana sentiu pela primeira vez em muito tempo a sensação de estar protegida, mas isso não aliviava o peso em seu peito. As lembranças de outros momentos difíceis de sua vida vieram à tona, como fantasmas que ela não conseguia ignorar. Você foi muito corajosa, Ana. Graças a você, aquela menina está viva, disse uma assistente social. Ana sorriu, mas seu olhar permaneceu vazio. Eu só fiz o que precisava ser feito. Apesar da distância temporária entre elas, Maria Clara e Ana mantiveram contato. A menina insistia para visitar Ana no abrigo, e depois de algumas conversas, os assistentes sociais concordaram. No reencontro, as duas se abraçaram novamente, como se aquele simples gesto pudesse trazer algum conforto.
Você é como uma irmã para mim agora, Ana, disse Maria Clara. Ana sorriu, com lágrimas nos olhos. E você é a minha esperança. A partir daquele momento, ambas começaram a criar um vínculo que seria essencial para sua recuperação. Elas passaram a se apoiar mutuamente, dividindo suas angústias e também os pequenos momentos de alegria que conseguiam encontrar. Enquanto isso, o processo judicial contra o sequestrador avançava. A polícia descobriu que ele tinha um histórico de crimes semelhantes em outras cidades, mas muitas de suas vítimas nunca tiveram coragem de denunciá-lo. Maria Clara e Ana decidiram que não seriam silenciadas. Com o apoio da polícia e de assistentes sociais, ambas concordaram em testemunhar contra o homem no tribunal. Eu não quero que ele faça isso com mais ninguém, disse Ana, com determinação na voz. O depoimento foi difícil. Maria Clara tremia ao entrar na sala do tribunal, mas segurou firme a mão de Ana. Com sua coragem, elas detalharam os horrores que viveram, deixando todos no local chocados com a frieza do sequestrador. Com o tempo, Maria Clara começou a participar de sessões de terapia oferecidas pela assistência social. No início, ela não sabia como se abrir, mas aos poucos encontrou conforto em dividir suas emoções. Você é mais forte do que imagina, Clara, disse sua terapeuta em uma das sessões. Ana também seguiu um caminho semelhante. Durante sua estadia no abrigo, ela começou a frequentar cursos e oficinas, descobrindo habilidades que nunca teve a chance de explorar antes. Talvez eu possa finalmente recomeçar, pensava ela, enquanto aprendia a costurar em uma das aulas. Embora o tempo não apagasse completamente as memórias, Maria Clara e Ana descobriram uma força que nem sabiam que possuíam. Elas transformaram sua dor em motivação para ajudar outras pessoas, envolvendo-se em campanhas contra o abuso e a violência. Maria Clara, mesmo sendo jovem, começou a dar palestras em escolas, contando sua história de superação e alertando outras crianças sobre os perigos e a importância de buscar ajuda. Ana, por sua vez, passou a trabalhar em uma organização que ajudava mulheres em situação de risco, usando sua experiência para inspirar outras a encontrarem força. Certa tarde, enquanto passeavam juntas em um parque, Ana olhou para Maria Clara e sorriu. Sabe, você mudou a minha vida, Clara. A menina riu. Você salvou a minha primeiro. Estamos quites. Elas se sentaram em um banco, observando o pôr do sol. Embora o passado ainda seguisse, elas sabiam que o futuro era um lugar onde poderiam construir algo melhor. Vamos continuar lutando, juntas? Perguntou Maria Clara. Sempre juntas, respondeu Ana. O céu de Indaiatuba estava claro e tranquilo, uma calmaria que parecia contrastar com os turbilhões de emoções ainda presentes na vida de Maria Clara e Ana. O dia começava com a brisa suave e a cidade seguia sua rotina, mas para as duas, cada passo dado representava uma vitória. Embora o medo ainda estivesse em seus corações, elas haviam aprendido que a verdadeira força não vinha da ausência de dor, mas da coragem de enfrentar as adversidades. Maria Clara havia completado os 12 anos, e com isso, a percepção de quem ela era e o que poderia se tornar no futuro começou a amadurecer. Embora a dor do passado ainda se fizesse presente, ela sabia que havia algo mais importante a fazer com sua vida agora: ajudar os outros. Eu quero ser como você, Ana, disse Clara, enquanto as duas estavam sentadas em um banco de praça, observando as crianças brincarem ao longe. Você fez uma diferença tão grande na minha vida. Agora, eu quero fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Ana sorriu, sentindo-se tocada pela determinação de Clara. Você já está fazendo a diferença, Clara. Sua história já mudou muita gente. Você é mais forte do que imagina. Essa conversa se deu em um momento crucial da vida de ambas. Ana estava concluindo um curso técnico de assistência social e planejava iniciar um projeto voltado para mulheres em situação de risco. Maria Clara, por sua vez, havia decidido dedicar parte de seu tempo para fazer palestras nas escolas locais, alertando sobre os perigos do abuso e da violência, e também promovendo a importância de pedir ajuda quando necessário. As duas estavam se reerguendo, mas sabiam que a jornada ainda estava longe de ser concluída. Cada dia era uma chance de curar as feridas, e juntas, haviam descoberto a força que a amizade e a solidariedade podem proporcionar. A ideia de Ana era criar um abrigo para mulheres vítimas de abuso, onde não apenas as vítimas encontrariam refúgio, mas também apoio psicológico, assistência jurídica e profissional para que pudessem recomeçar suas vidas. Ela já havia conversado com algumas autoridades locais e feito um levantamento sobre os recursos necessários para realizar esse projeto. Eu sei o que é sentir que não há saída, Ana comentou com Maria Clara em uma das reuniões do projeto. E quero garantir que outras mulheres não precisem passar por isso sozinhas. Elas precisam saber que existem opções, que elas podem se reerguer,
assim como eu fiz. Maria Clara acompanhou Ana de perto, oferecendo apoio nas etapas iniciais do projeto. Embora fosse jovem, sua experiência e a forma como ela enfrentou a adversidade fazia dela uma defensora poderosa. Eu posso ajudar nas palestras, nas campanhas. Quero contar minha história para as outras meninas. Sei como é ter medo e não saber para onde ir, mas agora sei também que sempre há alguém que pode ajudar. Ana olhou para Maria Clara com gratidão e reconhecimento. Ela sabia que, sem a coragem de Clara, talvez seu próprio recomeço tivesse sido muito mais difícil. Agora, ambas estavam dispostas a fazer o possível para ajudar as outras mulheres e crianças que precisavam de apoio. Em paralelo ao projeto de Ana, o sequestrador, agora sob custódia, estava prestes a enfrentar o julgamento. Os advogados de defesa tentavam de todas as formas minimizar os crimes cometidos, argumentando que ele tinha um histórico de problemas psicológicos, mas a acusação estava preparada. O processo se arrastou por meses, mas finalmente chegou o dia da sentença. Maria Clara e Ana, acompanhadas de suas famílias e apoio psicológico, estavam presentes no tribunal. A tensão era palpável. O sequestrador, agora mais velho e com semblante abatido, parecia cada vez mais uma figura irreconhecível, quase uma sombra do homem que as havia aterrorizado. O juiz, após ouvir todas as evidências e os depoimentos emocionantes das vítimas, não teve dúvidas. Ele seria condenado por diversos crimes, incluindo sequestro, tortura e tentativa de homicídio. A pena foi severa, e a justiça parecia finalmente ter sido feita. Ele não vai fazer mal a ninguém agora, disse Maria Clara, olhando para Ana com alívio. Mas o que mais importa é que estamos aqui. Estamos vivas. E podemos seguir em frente. Ana segurou a mão de Clara com força. Ambas sentiram, naquele momento, que o peso do passado finalmente havia diminuído. Elas tinham enfrentado o inimaginável e saído mais fortes, mais unidas do que nunca. Com a condenação do sequestrador, Maria Clara finalmente sentiu que poderia dar um passo em direção a um futuro mais tranquilo. Ela começou a se dedicar à escola com mais afinco, pois sabia que sua educação seria a chave para o futuro que ela desejava construir. Ela sonhava em ser psicóloga, para ajudar outras crianças que passaram por situações como a sua. Quero entender melhor o que as pessoas passam. Como alguém pode fazer coisas tão cruéis? Pensava Maria Clara enquanto estudava. Ela também começou a escrever. Todos os dias, após a escola, Maria Clara anotava em um caderno as experiências que viverá, os desafios que enfrentará e as lições que aprenderá. Ela sabia que, algum dia, poderia usar essa escrita para inspirar outras pessoas a nunca desistirem, mesmo nas situações mais difíceis. Dona Lourdes, embora tivesse sido uma mãe dedicada e protetora, também passou por seu próprio processo de cura. Ao lado de Maria Clara, ela começou a compreender que o trauma não afetava apenas a vítima direta, mas também todos ao seu redor. Por isso, Dona Lourdes começou a participar de grupos de apoio para pais e familiares de vítimas de abuso. Eu sempre fui forte para você, Clara, mas nunca parei para pensar em como isso me afetou também. Talvez agora seja a hora de eu também procurar ajuda, para poder ser ainda mais forte ao seu lado. A mãe de Maria Clara agora entendia que o caminho para a recuperação era longo, e que as duas, como família, precisavam se apoiar mutuamente. Juntas, elas estavam refazendo seus próprios passos, construindo novas bases e fortalecendo os laços que a dor tinha ameaçado quebrar. Ana, com o abrigo já em funcionamento, viu seu projeto crescer. Mulheres de diversas partes do país começaram a procurar o local, e Ana, com sua experiência e coragem, se tornou uma referência na luta contra a violência doméstica. O sorriso de Ana era um reflexo de sua jornada de transformação. Ela finalmente estava vivendo a vida que sempre mereceu. Mas o mais importante, ela estava fazendo a diferença, dia após dia, ajudando outras mulheres a encontrar o mesmo recomeço que ela tinha encontrado. A brisa da manhã em Indaiatuba trouxe consigo um misto de esperança e melancolia. Para Maria Clara e Ana, cada novo dia era uma chance de dar um passo à frente. No entanto, os ecos do passado ainda ressoavam em suas mentes, como sombras que, embora distantes, nunca desapareciam completamente. Mesmo com a prisão do sequestrador e a crescente recuperação de ambas, o trauma que haviam vivido estava longe de ser esquecido. Era um dia comum quando Maria Clara recebeu uma ligação inesperada. A voz do outro lado da linha estava tremendo, mas a mensagem era clara. Alguém queria falar com ela. Era uma mulher chamada Lívia, que se apresentou como uma antiga amiga da família de Ana. Eu sei que o que aconteceu foi muito difícil para todos vocês, Lívia disse com a voz baixa. Mas, eu estou aqui porque há algo que você precisa saber. Algo que pode mudar tudo.
A curiosidade de Maria Clara foi despertada, e ela marcou um encontro para ouvir a história de Lívia. Quando elas se encontraram, a mulher estava visivelmente emocionada. Seus olhos estavam cansados, e sua expressão carregava um peso de muitas dores não ditas. Eu trabalhei com Ana antes de tudo acontecer. Eu fui a única que soube o que ela estava passando, e eu poderia ter feito mais para ajudar. Eu sabia que ela estava em perigo, mas não conseguia agir a tempo. Maria Clara ouviu atentamente, mas não entendia completamente o que Lívia queria dizer. O que você quer dizer? Como isso pode mudar tudo? Perguntou, com um misto de ansiedade e desconfiança. Lívia hesitou por um momento, como se estivesse ponderando se deveria ou não continuar com a história. Finalmente, ela respirou fundo e revelou algo que fez o sangue de Maria Clara gelar. O sequestrador, ele não é quem vocês pensam que é. Ele tem uma conexão com o passado de Ana que ninguém sabe. Algo muito mais profundo do que todos imaginam. A revelação de Lívia era tão surpreendente quanto perturbadora. O sequestrador, o homem que havia causado tanto sofrimento a Maria Clara e Ana, tinha uma ligação direta com a história de vida de Ana, algo que ela jamais imaginara. Ele não era apenas um criminoso comum, mas alguém que estava intimamente ligado ao passado de sua família, um passado que Ana nunca soubera completamente. Lívia explicou que, muitos anos antes, o sequestrador tinha sido amigo da família de Ana, alguém que ela conhecia de vista, mas nunca tinha considerado importante. No entanto, essa relação se tornará algo muito mais sombrio. O homem havia estado presente em momentos cruciais na vida de Ana, e suas ações no presente estavam, na verdade, ligadas a um antigo desejo de vingança contra a família de Ana, embora essa motivação tivesse sido oculta por muito tempo. Ele não agiu por acaso, continuou Lívia, com a voz mais firme. A sua história com Ana, com a família dela, tem raízes mais profundas do que você imagina. Ele a sequestrou por mais de uma razão. Era algo pessoal. Maria Clara sentiu um frio na espinha. Como seria possível que aquele homem, aquele monstro, tivesse algum tipo de relação com Ana? O que ele queria de verdade? Após a conversa com Lívia, Maria Clara não conseguiu deixar de sentir que algo ainda estava por ser revelado. Ela sabia que precisava contar para Ana o que acabará de descobrir. Porém, não queria aumentar ainda mais a dor da amiga, que já tinha passado por tanto sofrimento. Quando as duas se encontraram, Maria Clara olhou nos olhos de Ana, sentindo uma conexão forte, mas também um medo crescente do que poderia vir a seguir. Ana, eu preciso te contar algo. Algo que eu soube hoje, começou Maria Clara, sem saber exatamente por onde começar. Ana encarou com um olhar calmo, mas também atento. Ela sabia que Maria Clara tinha algo importante para dizer, e esperava que fosse uma boa notícia. O que aconteceu? Perguntou Ana, agora mais curiosa. Maria Clara relatou tudo o que Lívia havia contado, detalhando a relação do sequestrador com a família de Ana. A surpresa no rosto de Ana era indescritível. Ela ficou sem palavras por alguns momentos, como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Isso não pode ser verdade, murmurou Ana, tentando processar a informação. Eu nunca soube de nada disso. Minha família nunca falou sobre ele. Maria Clara, ao ver a reação de Ana, ficou ainda mais preocupada. Ela sabia que o passado de Ana estava prestes a ser desenterrado de maneira dolorosa, mas também sabia que a verdade precisava ser revelada, por mais difícil que fosse. Com o tempo, Ana começou a pesquisar sobre o que foi revelado. Ela procurou registros antigos, conversou com pessoas que faziam parte do passado de sua família, e aos poucos, as peças começaram a se encaixar. O sequestrador, como Lívia havia afirmado, tinha sido uma parte obscura da história que ela nunca conheceu. Mais do que uma simples relação de amizade, ele estava profundamente envolvido em uma trama familiar que ninguém sabia. A relação dele com a família de Ana era complexa e marcada por sentimentos de traição e rancor, algo que se estendia por várias gerações. O homem havia sido rejeitado e traído por aqueles em quem confiava, e sua vingança contra a família de Ana foi a motivação principal para seus atos. Então, tudo o que ele fez foi por causa de algo que aconteceu no passado? Ana questionava, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. A raiva e o desespero estavam começando a tomar conta de Ana, mas ela também sentia um alívio por finalmente entender a motivação do sequestrador. Isso não justificava suas ações, mas explicava o que havia por trás da brutalidade que ela e Maria Clara sofreram. O impacto dessa revelação foi profundo. Ana começou a sentir uma pressão ainda maior sobre seus ombros, como se o peso do passado estivesse novamente tomando conta de sua vida. No entanto, ela sabia que, para seguir em frente, precisava aceitar e entender essa parte obscura da sua história.
Ela não poderia continuar correndo de algo que fazia parte de sua vida, por mais doloroso que fosse. Isso não vai me definir, Ana disse, certa noite, enquanto conversava com Maria Clara. Eu sou mais do que o que ele fez. Eu sou mais do que o que aconteceu com minha família. Maria Clara a observou com admiração. A força de Ana parecia crescer a cada palavra, a cada decisão tomada. Ela estava, mais uma vez, se reerguendo, e isso inspirava a continuar sua própria jornada. Apesar do peso dessa revelação, Ana sabia que, mais do que nunca, precisava manter a calma. O passado não poderia mais controlá-la. Ela já havia enfrentado o que parecia impossível, e agora estava decidida a usar o que aprenderá para ajudar as outras mulheres que precisavam dela. Sua história, embora marcada pela dor, também era uma história de superação. Nós somos nossas escolhas, Ana, disse Maria Clara, com um sorriso gentil. E você escolheu ser mais forte que tudo isso. Ana sorriu, com uma expressão de gratidão no rosto. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava preparada para seguir em frente. E agora, com a verdade revelada, ela sentia que poderia finalmente começar a curar as feridas que o passado ainda deixava. O vento suave que soprava em Indaiatuba naquele amanhecer parecia trazer consigo mais do que apenas uma mudança no clima. Para Maria Clara e Ana, ele representava uma transição, uma nova fase de suas vidas, marcada por desafios, mas também por esperanças renovadas. O passado, por mais pesado que fosse, já não dominava suas vidas. Elas haviam encontrado um propósito, uma direção clara para o futuro, e agora, juntas, estavam prontas para seguir em frente. A revelação sobre o passado do sequestrador mexeu profundamente com as duas, mas também trouxe uma sensação de fechamento. Ana, agora ciente das raízes mais profundas do que havia acontecido, começou a lidar melhor com seus próprios sentimentos. Ela sabia que o que aquele homem fez não era sobre ela, mas sobre um rancor enraizado e uma busca por vingança que se estendia por gerações. Isso não justificava o sofrimento que ela e Maria Clara haviam passado, mas a ajudava a encontrar uma forma de lidar com o que havia acontecido. Aos poucos, Ana foi retomando sua confiança. Ela estava determinada a seguir em frente com o projeto do abrigo para mulheres vítimas de abuso, mas também queria expandir suas atividades, levando mais informações e conscientização sobre o ciclo de violência que muitas mulheres enfrentavam em suas vidas. Para ela, a cura não era apenas sobre encontrar paz interior, mas também sobre ajudar outras mulheres a quebrarem o ciclo da violência. Maria Clara, por sua vez, continuava se dedicando ao seu sonho de se tornar psicóloga. Ela sabia que sua jornada de cura estava longe de terminar, mas agora sentia que havia uma luz à frente, uma luz que guiaria seus passos para um futuro onde ela poderia ajudar outras pessoas, assim como foi ajudada por Ana. O abrigo que Ana havia idealizado começava a tomar forma. Ela conseguiu reunir uma equipe de psicólogos, assistentes sociais e advogados para garantir que as mulheres e crianças que passassem por ali recebessem o suporte necessário para reconstruir suas vidas. O projeto se expandia rapidamente, atraindo a atenção de outros locais e até de organizações não governamentais que se interessavam em apoiar sua causa. Maria Clara, mesmo com seu foco nos estudos, não hesitou em se envolver no projeto. Ela estava decidida a compartilhar sua história de superação com outras crianças e adolescentes. Começou a fazer palestras em escolas, contando sua experiência de vida, falando sobre a importância de denunciar abusos e de procurar ajuda. A minha história pode ser difícil de ouvir, mas se puder ajudar alguém a encontrar a coragem para pedir ajuda, então vale a pena, disse Maria Clara, em um evento organizado por Ana para arrecadar fundos para o abrigo. Ana observava, com orgulho, a forma como Clara crescia. A menina que um dia fora apenas uma vítima, agora se tornava uma mulher forte, capaz de inspirar outras pessoas. Para Ana, isso era a maior recompensa. O julgamento do sequestrador havia chegado a um fim, mas as repercussões da condenação ainda estavam longe de terminar. O homem, agora cumprindo sua sentença, permanecia encarcerado, mas a sua presença ainda gerava tensão em Ana e Maria Clara. Embora a justiça tivesse sido feita, ambas sabiam que a verdadeira liberdade viria apenas quando se sentissem verdadeiramente em paz consigo mesmas. O caso havia atraído atenção local, e a história de Ana e Maria Clara virou um exemplo de resistência e superação. No entanto, isso também trouxe desafios. O envolvimento da mídia em seus casos trouxe uma certa exposição, e ambas precisavam aprender a lidar com isso. Para Maria Clara, essa visibilidade tinha um preço emocional, mas ela sabia que sua história poderia fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu não sou mais a menina que ele sequestrou, Maria Clara pensava, ao ver uma reportagem sobre o caso na televisão. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou mais forte do que ele jamais imaginou.
Ana também lidava com suas próprias inseguranças. A pressão para manter o abrigo funcionando, ao mesmo tempo em que lidava com a crescente atenção pública, começava a pesar. Mas ela sabia que o que estava construindo era muito maior do que qualquer dificuldade momentânea. Se eu posso ajudar uma mulher a se reerguer, então todo esse esforço vale a pena, Ana pensava, enquanto organizava a próxima fase do projeto. Um dia, enquanto Ana estava no abrigo, uma mulher entrou pela porta. Ela parecia nervosa, mas determinada. Seus olhos, marcados por um sofrimento profundo, fixaram-se em Ana, que a observava atentamente. A mulher se aproximou lentamente e, com a voz trêmula, começou a falar. Eu soube do seu trabalho e do que você fez pela Maria Clara. Eu precisava falar com você. A mulher parecia hesitante, como se suas palavras estivessem sendo difíceis de expressar. Ana recebeu com uma expressão acolhedora, convidando-a a sentar. Pode falar. Estamos aqui para ajudar, disse Ana, com empatia. A mulher, que se apresentou como Luciana, contou uma história de dor e violência. Ela havia vivido com um companheiro abusivo por muitos anos, e, após a morte do homem, ela não sabia mais como lidar com a vida. A decisão de procurar ajuda no abrigo de Ana foi a última tentativa de recomeçar. Ela sabia que, sem isso, não teria forças para seguir em frente. Eu não sabia mais quem eu era. Eu só sabia que precisava de ajuda, e vi que você tem ajudado tantas outras mulheres. Talvez eu também consiga encontrar uma nova chance, Luciana disse, com os olhos cheios de esperança. Ana olhou para ela, compreendendo o que Luciana sentia. Ela sabia que o processo de cura seria longo, mas agora, mais do que nunca, acreditava que tudo que ela fizera até ali tinha um propósito. Você está no lugar certo. Aqui, você não está sozinha, Ana respondeu, com um sorriso gentil. Vamos caminhar juntas nesse processo. Enquanto Ana acolhia Luciana, Maria Clara se encontrava em um momento de autodescoberta. Ela estava cada vez mais envolvida nas palestras e nas atividades de conscientização, mas uma sensação de inquietação começava a surgir. Ela sabia que estava pronta para algo maior. Sentia que sua jornada estava prestes a dar um novo rumo. Foi então que ela teve uma ideia que transformaria sua vida e sua missão. Maria Clara decidiu escrever um livro sobre a sua experiência, sobre como o abuso e o trauma podem ser enfrentados e superados, sobre como é possível recomeçar, mesmo depois do pior. Ela queria contar a sua história de uma forma mais profunda, e sabia que isso poderia ajudar muitas outras pessoas a encontrarem forças para seguir em frente. Se eu posso dar voz a outras pessoas que passaram pelo que passei, então eu vou fazer isso, Maria Clara decidiu, com determinação. O sol estava baixo no horizonte, tingindo o céu de Indaiatuba com uma paleta suave de cores. Para Ana e Maria Clara, aquele não era apenas mais um dia comum. Era o último capítulo de uma história que as havia transformado para sempre, um encerramento simbólico para um ciclo de dor, superação e transformação. Elas sabiam que a batalha pela reconstrução de suas vidas estava longe de ser fácil, mas também sabiam que, juntas, haviam encontrado uma nova maneira de existir no mundo, uma forma mais forte, mais sábia e mais decidida. O projeto do livro de Maria Clara tomou forma mais rapidamente do que ela imaginava. A ideia surgiu de uma necessidade interna, de um impulso de dar voz a todas as mulheres e crianças que, como ela, haviam enfrentado o trauma do abuso. Sua história precisava ser contada para que outras pessoas se sentissem compreendidas, para que soubessem que, mesmo nas situações mais extremas, havia esperança. Maria Clara não queria ser apenas uma vítima. Ela queria ser a prova viva de que a superação era possível. O processo de escrever o livro não foi fácil. Cada palavra era carregada de emoção. Cada capítulo era uma viagem no tempo, nas lembranças dolorosas, mas também nas lições que ela havia aprendido ao longo da jornada. Durante meses, ela se dedicou ao livro, escrevendo e reescrevendo, buscando a melhor forma de expressar a complexidade de suas emoções. Ana estava ao seu lado, oferecendo apoio incondicional, revisando os textos e ajudando a dar forma ao conteúdo. Quando o livro foi finalmente publicado, Maria Clara sentiu uma sensação de leveza. Ela sabia que sua história seria compartilhada com o mundo, mas o que mais a emocionava era saber que ela poderia ajudar outras pessoas a encontrar o caminho para a cura. Ela se sentiu pronta para falar ainda mais abertamente sobre sua experiência, nas palestras, em eventos e especialmente, nas escolas, onde sua história começou a tocar jovens que viviam com o mesmo silêncio do qual ela mesma um dia fizera parte. O lançamento do livro foi um evento aguardado na cidade. No dia da apresentação, Ana acompanhou Maria Clara até o centro cultural onde aconteceria a cerimônia. As duas estavam nervosas, mas também radiantes com a realização de algo tão significativo.
O lugar estava cheio, e a presença de muitas pessoas, curiosas e emocionadas, aqueceu os corações delas. A cada leitura de trecho que Maria Clara fazia, a plateia ficava em silêncio, absorvendo cada palavra como um soco no estômago e, ao mesmo tempo, como uma luz no fim do túnel. O abrigo de Ana também prosperava. Desde o dia em que ela começou a concretizar o projeto, ela nunca imaginou que ele tomaria proporções tão grandes. O abrigo não era apenas um refúgio físico para mulheres e crianças em situação de violência. Ele se tornou um lugar de acolhimento emocional e psicológico. Muitos haviam se oferecido para ajudar, seja financeiramente, seja com voluntariado, e o impacto positivo começou a se espalhar por toda a cidade. Ana estava envolvida em cada etapa do processo. Ela não apenas liderava o abrigo, mas também era uma mentora para todas as mulheres que ali chegavam. Sabia que sua própria jornada de superação poderia servir de inspiração para aquelas que se sentiam perdidas. Ana se tornou uma referência de força e coragem, alguém que tinha confiança de muitas mulheres que ali procuravam apoio. O trabalho de sensibilização também se expandiu. Ana organizava eventos, palestras e workshops para conscientizar a população sobre a violência doméstica e como as vítimas podiam buscar ajuda. Durante uma dessas palestras, Maria Clara teve a oportunidade de falar sobre o livro e sobre sua experiência pessoal. Ela falou para um público de centenas de pessoas, com a mesma coragem que ela havia encontrado dentro de si e com a certeza de que estava fazendo a diferença. O sucesso do abrigo foi algo que superou até as expectativas de Ana. Ela sabia que o trabalho nunca seria fácil, mas as vitórias diárias, como o sorriso de uma mulher que encontrou sua liberdade ou de uma criança que sentiu, pela primeira vez, o gosto da segurança, eram a recompensa mais importante. A prisão do sequestrador não foi o fim do processo. A sua condenação continuava sendo uma marca importante, mas tanto Ana quanto Maria Clara sabiam que, para elas, o verdadeiro fechamento não estava na punição de quem lhes fez mal, mas na liberdade que elas haviam conquistado por si mesmas. O julgamento se arrastava, com vários apelos e revisões, mas para elas, já estava claro, a justiça havia sido feita. O homem havia perdido o controle sobre suas vidas, e elas eram as únicas responsáveis por seu futuro. Maria Clara e Ana, embora conscientes de que o sofrimento vivido não poderia ser apagado, entenderam que a vingança nunca foi a resposta. A verdadeira força estava em seguir em frente, em transformar a dor em algo positivo, em ajudar os outros e se curar. O passado, por mais sombrio que fosse, agora era apenas uma parte delas, não o seu todo. O último capítulo da história de Maria Clara e Ana não era sobre um final definitivo, mas sobre um novo começo. Elas não estavam mais correndo do passado, mas o estavam usando para moldar um futuro diferente. Juntas, elas sabiam que poderiam alcançar muito mais, e que a missão delas de ajudar outras pessoas a se reerguerem nunca teria fim. Ana e Maria Clara, com seu trabalho no abrigo, no livro e nas palestras, continuaram a inspirar muitas outras mulheres. O impacto de suas vidas se espalhou muito além da cidade de Indaiatuba. A cada história compartilhada, a cada pessoa que passava por seu abrigo ou que lia o livro de Maria Clara, o legado de superação ganhava mais força. As cicatrizes ainda estavam lá, mas agora, elas eram símbolos de resistência, não de fragilidade. Maria Clara e Ana sabiam que, apesar de tudo que passaram, tinham agora uma vida cheia de significado. E, acima de tudo, elas tinham se reencontrado com a liberdade. Liberdade para escolher quem seriam no futuro. Liberdade para viver em paz, sem medo do que o amanhã traria.